Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. के मत वाले काजल को मेरा सलाम जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम घायल कर दे मुझे. Olá, gente, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Alquimística aqui na Rádio Toques de Aruanda. Aqui sou eu, Lisa Cardoso, terapeuta holística, mais uma tarde de quinta-feira com vocês. Gente, como sempre, vamos começar falando de quê? De beijo, né? Porque já recebi aqui no Messenger uns recadinhos. Manda meu beijo, manda meu beijo. Então, vamos à sessão de beijo, que hoje está enorme. Cris, beijão pra você. Tô muito feliz pela tua melhora. Assim que der, eu e a Solzinha estamos aí te visitando. Por falar em Solzinha, Sol, o teu beijo aí de todo o coração. Beijo para várias pessoas. Vamos lá. O Alberto, meu cliente querido do coração, a Adriana também é cliente, tem beijo especial para mais duas alunas aí que estão fazendo curso de tarô, que vieram pela Rádio Toques de Aruanda, a Natália, que para fazer inveja da gente já está na praia, viu, Nath? Continuo com inveja de você desde ontem, aquela brincadeirinha nossa. Nath, um grande beijo para tua mãe Adriana e para tua irmã Camila. E Raquel, beijo minha flor, até a nossa próxima aula e boa Páscoa para você. Carol, nossa fanzoca aí de carteirinha, lá do Rio Grande do Sul. Baguri, aquele beijo para ti, espero que o chimarrão esteja bom aí. Tem beijo especial para pessoas muito queridas, minha querida Danúbia. Pro Regi, pai da Danúbia. Regi, estamos aqui rezando pela tua saúde, vai dar tudo certo aí. Tanto os médicos terreno quanto os médicos de luz vão estar colocando as mãos sobre você. Marilda, um beijo com muita saudade também. Tem beijinho para Michele, minha amiga, Chu de coração, um beijo para você. Pro Robertinho. O Rafinha Caju também, aí fã de carteirinha. Rafinha, beijo. Estou te esperando aí na turma de reiki, que eu já vi lá que você vai participar. Estou muito feliz com isso. Grace, grande beijo também. E um beijo especial para Daiane, que é recepcionista da Global Físio, que me aguenta lá para fazer minha compultura e meu RPG. Dai, um beijo grande para você. Também tem beijo para uma outra aluna muito querida que eu vi, tem me dado muito apoio aí. Simone, beijo, tô com muita saudade. E um beijo para minha amiga Rita, que mora lá na Itália. Bacio. Tem também beijo pro pessoal do Face aí que tá me seguindo, que tá comparecendo. Abraço para onde? Vamos começar para Fátima, lá de Portugal. Fátima, um grande beijo. Obrigada pelos seus compartilhamentos aí com as nossas matérias. Muito obrigada por todo esse carinho que vem aí de tão longe. Tem também o Arthur, o Lucas, a Nádia, o Marcelo e a Arlete. Todos esses são amigos aí do Face que compartilham as nossas informações. Obrigada pelo carinho, um grande beijo. E tem um beijo especial para duas pessoas que eu descobri esses dias que escutam o meu programa depois de gravado. Vai um beijo muito grande aí para minha mãe e para o meu pai, que essa hora estão trabalhando, mas escutam o programa depois. Muito obrigada aí pela força e pelo carinho de vocês, que vocês são muito, muito importantes aí para mim. Acho que acabou a sessão beijo. Se faltou alguém, manda recado pelo Face ou pelo Messenger da Alquimística, que é o alquimística@hotmail.com, ou pelo Face da Rádio Toques de Aruanda. E continua, como sempre, valendo de estar enviando sua pergunta gratuita, que o link está no Face da rádio, né? E também o link para pergunta gratuita está lá na nossa página da internet, que é o alquimistica.com.br. Como eu sempre falo, gente, preencha direitinho todos os dados. Se for pergunta relacionada a relacionamento
ou a sociedade, coloque o nome das pessoas envolvidas, o nome, e se tiver a data de nascimento, melhor ainda. Continua valendo então a pergunta. E tem mais, ainda tem matrícula aberta, tem vagas ainda para a turma de Reiki. Como hoje eu já falei, né? Tem o Rafinha que já vem, a Grace também que já vem, a nossa querida Danúbia já confirmou presença, aí são presenças já confirmadas no curso. A Natália, que está fazendo o curso de tarô, também já está inscrita no curso de Reiki. Ainda tem algumas vagas no nosso curso de Reiki. É depois da nossa Páscoa, depois que o coelhinho passar domingo, que é no próximo dia 15 de abril. Por falar em Páscoa, hoje já é quinta-feira, amanhã é sexta-feira santa. É dia da gente olhar realmente para a gente, da gente se recolher, ver conceitos, ver o que a gente quer realmente. Parece que agora que o ano começa, a gente brinca aqui no Brasil que o ano começa depois do carnaval, mas eu costumo brincar que para a gente que vem de uma formação Wicca, de uma formação celta, uma formação mais pagã, ela começa agora realmente em abril, quando entra em Áries. Mas acho que só pega realmente, assim, do ano, falar, vamos começar, é agora depois da Páscoa. Porque a Páscoa é realmente a época do nosso renascimento, é a época da gente se reencontrar e rever os nossos conceitos, né? Então, tá aí, vamos aproveitar esse momentinho aí de reflexão, muita gente vai viajar, muitos vão ficar em casa, vamos meditar, vamos olhar para dentro da gente e transformar aí o nosso mundo num mundo melhor e desse jeito a gente faz um mundo melhor de quem está do lado da gente. Como eu disse que as inscrições do Reiki estão abertas ainda para a turma do dia 15 de abril, e como nós falamos muito sobre fitoterapia nos últimos 3 programas e vieram muitas perguntas de chakra e como usar, o que alimentar, o como fazer, hoje eu vou voltar o programa para isso, fica aí aberto as perguntas. E a primeira pergunta é assim, o que é um chakra? Né? Como muita gente brinca comigo, Lisa, é um sítio? Não é um sítio. Então, vamos lá. Os chakras, eles são vórtices de energias que a gente tem espalhado pelo corpo todo. E o que são esses vórtices? Eles são como se fossem bolinhas de energia, são centros de energia, e eles têm cores diferentes, eles têm vibrações diferentes, cada um vibra de uma determinada maneira. E nós temos 7 chakras fundamentais, básicos ou principais, pode ser qualquer um desses nomes, e eles estão espalhados pela nossa coluna, né? Só que desses chakras saem subchakras, mas isso é um outro assunto. Hoje nós vamos falar dos 7 chakras principais, que são eles que nos dão energia para a gente viver. Então, cada um desses chakras, que começa lá embaixo na raiz da coluna, lá no cóccix, lá na região do períneo, bem onde a gente senta, e vai até o topo da cabeça, onde ele acaba realmente onde é. Sabe quando o bebezinho nasce, que a gente fala, olha, tem que tomar cuidado com a moleirinha do bebê? É ali o nosso 7º chakra. Então, cada um deles tem uma energia própria e que elas agem de maneira distinta. Porque cada energia, ela está vibrando também com cada órgão que a gente tem dentro da gente. Então, cada órgão serve para uma coisa, então tem energia diferente, funciona diferente. Então, quando a gente for falar de chakra, tudo que a gente for ler, a gente vai ler sempre de baixo para cima. A gente vai começar do chakra lá do finalzinho do bumbum, lá do coxígeno, né? E vamos chegar até a cabeça, certo? E quem é o primeiro chakra? Gente, todo nome indiano é muito difícil e para gente que não está acostumado a falar sobre isso. Mas a gente tem alguma coisa em português que dá para a gente estar relacionando. Então eu vou estar falando sempre o nome indiano e como ele é conhecido em português. E tudo vai estar lá no blog, como sempre. A gente faz o programa aqui, depois digita de uma forma que vocês possam estar guardando essa informação, lendo mais 1, 3, 10 vezes aí. Quem é o primeiro chakra? É o Muladhara, que é o chakra básico, ou o chakra rádico, ou ainda o chakra de raiz.
O que significa ele, né? Ele fala sobre a nossa fundação, sobre a nossa base, a nossa estrutura, desde o momento que a gente foi fecundado. E onde ele está? Ele está localizado lá embaixo, na região do cóccix, do períneo, né? E ele vibra no vermelho. Ele fala sobre o quê? Sobre o nosso instinto de sobrevivência. É a nossa ligação com a Terra. Ele lida, gente, com a energia chamada Kundalini, que é uma energia muito mal explicada. Muitas vezes a gente escuta e falar que a Kundalini é uma energia ruim, negativa, que deixa a gente meio doido, etc, etc, e coisas assim que a gente vai ouvindo. E não é isso. A Kundalini, ela é uma energia vital. Ela é como se fosse o ar que a gente respira. Porque quando a gente mantém os chakras em ordem, a gente consegue arrumar o nosso prana. E o que é o nosso prana? É a energia que a gente tem do sol, mais a energia que a gente tem no ar e a energia que tem nos alimentos que a gente vai ingerindo. Então, quando a gente junta todas essas energias, a gente tem o equilíbrio do nosso prana. Para a gente que mora em cidade grande, tem essa maior dificuldade, porque, infelizmente, quem mora em São Paulo, Brasília, Salvador, o índice de gás carbônico é um negócio, assim, absurdo. Então, pra gente, por isso que muitas vezes fala, poxa, eu não consigo atingir essa coisa de ficar lá meditando, igual eu vejo a pessoa que mora no meio do mato, ou tem aí pessoas que dizem que falam, eu vivo de prana, eu vivo de luz. Bem, primeiro que a gente precisa de alimento, e é mais fácil dele ter esse prana, dele conseguir essa energia mais pura, se ele estiver num lugar onde a energia do ar é mais pura. Então, aqui na cidade grande, a gente tenta fazer o máximo para se purificar, né? Então, a Kundalini não é esse monstro todo, ela está ligada ao Muladhara, né? Que é o chakra básico. Ele vibra no vermelho e o que ele fala sobre sobrevivência, sobre autorrealização, valores, inclusive sobre valores morais e valor financeiro daquilo que a gente quer. Fala sobre a nossa sexualidade, sobre o prazer de viver. E muitas vezes, nos últimos programas, eu recebi pergunta, o que acontece com cada chakra? Quando esse chakra está em desequilíbrio, quando a gente tem o chakra básico desequilibrado, o que acontece? A gente tem tendências a ter mais resfriados. Às vezes tem gente que não consegue lidar com a sua sexualidade. Às vezes está casada, mas não tem uma conversa aberta com o marido ou com a esposa, porque fica com receio de falar e tem que ser dito aberto, tem que ser falado abertamente. Pessoas com problemas renais, dores nas articulações, dores na região lombar, né? Lá embaixo, perto do bumbum, problemas de pressão alta, problemas de coluna e assim vai. Então a gente tem que equilibrar ele. E quando ele está equilibrado, o que ele traz para a gente? Ele traz um impulso para a gente agir. Ele traz força, aquela coisa de eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer, uma criatividade absurda, pessoas muito generosas, pessoas sensatas. Então ele traz o quê? Um equilíbrio e força, né? Porque ele está ligado à terra. Então ele traz força para quê? Para eu sacudir a poeira e dar a volta por cima, independente de qualquer tipo de situação. Tá? Então é isso que ele acaba trabalhando. Quando ele está desequilibrado, ele faz todo o contrário disso. E, como eu falei, ele vibra no vermelho, para a gente estar se tonificando, estar se estimulando. E o que acontece nesse chakra? Ele é um chakra que eu gosto bastante, que ele tem uma característica muito peculiar. O chakra básico, porque todos os chakras são esses vórtices, são florzinhas de energia que nós temos em cada ponto energético. E o Muladhara, ele é o único chakra que ele consegue se duplicar. Fica um lá na sua base do cóccix e ele duplica, ele faz uma outra florzinha
e que essa outra florzinha vai mandando energia para todos os outros chakras. Por isso que a gente tem que estar muito aterrado, tem que estar com bastante equilíbrio em relação à terra, andar descalço, né? Pedir para que a mãe natureza troque isso com a gente. Aquela coisa onde a gente mora em cidade grande, vai no parque, anda descalço, troca com a natureza. Para quê? Para equilibrar ele, porque ele desequilibrado, além de ele trazer muito desequilíbrio com a gente, muitas doenças de baixo ventre, tudo, ou um egocentrismo, uma agressividade muito grande em desequilíbrio, ele sai desequilibrando todos os outros chakras. Então vamos fazer de tudo para equilibrar ele. Vai falar, Ali, eu não tenho tempo de andar na terra, o que eu posso fazer? Nós temos alimentos que estimulam esse chakra ele se manter harmonizado. Que alimentos cuidam dele? Já que a gente está falando tanto de fitoterapia, vamos falar aí. O agrião, a berinjela, a beterraba, o tomate, o morango, aquela abóbora madura também ajuda bastante. Então, ajuda bastante ao quê? A equilibrar a energia dessa região. Ele tem um mantra, todo mundo me pergunta, a gente sempre escuta muito do Om. E cada chakra tem um mantra. E o mantra, ele faz o quê? Quando a gente pensa no Om, a gente está pensando num mantra que eleva a espiritualidade, que leva a gente a chegar a Deus. Quando nós formos meditar, quem tiver o hábito da meditação, pode meditar um pouquinho para cada chakra. E quem é o mantra do chakra básico? É o Lam. Então é Lam. Quando você estiver meditando, para harmonizar o chakra básico junto com a alimentação, pense no Lam. É assim, com esse som bem fechadinho, bem fechadinho. Então, nesse chakra a gente tem toda essa energia que traz esse equilíbrio para a gente e ele está localizado bem em cima, bem na parte de baixo do cóccix e ele fala sobre a nossa sobrevivência. Então, ele fala sobre tudo aquilo que a gente até mesmo aprendeu na nossa primeira infância. São informações bem básicas que a gente tem, elas estão lá armazenadas. Por isso que muitas vezes a gente toma algumas atitudes aí impulsivas. Por isso que esse chakra tem que estar equilibrado. Espero que eu tenha dado para vocês entenderem um pouquinho aí sobre o Mudalahara ou o chakra básico. Tem aqui um recadinho da Thelma. Thelma, um grande beijo. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Uma boa Páscoa para você. E não é você que tem que, né? Eu que tenho que te agradecer por ouvir o programa, né? E eu espero que eu possa te ajudar muito mais. Sinta-se à vontade para mandar perguntas. Se for perguntas pelo tarô, se for alguma pergunta de dúvida. Se for pergunta para o tarô para a gente responder, preenche lá o formulário que está tanto o link no Face da rádio, como o link que está na nossa página, na alquimistica.com.br, ou se for qualquer outro tipo de pergunta, Thelma, e para todo mundo, mande seu e-mail para o alquimistica@hotmail.com, tá? E continua valendo as perguntinhas. Tem o curso de Reiki agora, dia 15. Quem falar, escrever para mim dizendo, Lisa, sou da rádio, eu ouvi na rádio Toque de Aruanda. Tem um valor especial para vocês, em cima do valor que está anunciado lá no site, que o valor é de R$80 do curso, mais R$20 da apostila. Quem for da rádio Toque de Aruanda tem um desconto aí. Tem uma outra pergunta que já chegou da Nathalie. Nathalie, um beijo, obrigada pelo carinho. A pergunta da Nathalie é o seguinte: uma pessoa uma vez me disse que os meus chakras estavam doentes. Como é isso? Bem, não é bem doente. É o que a gente chama de desalinhado. Quantas vezes a gente vai aos médicos e os médicos não conseguem encontrar algumas coisas dentro da gente? Existem alguns caminhos, né? Quando não se acha nada da parte física,
muitas vezes a gente pode falar assim, olha, a doença ela pode estar vindo de ordem espiritual ou de um desalinhamento bioenergético. Quando o chakra está desalinhado, ele não está em harmonia, igual agora. A gente acabou de falar do chakra básico. Vamos supor que, às vezes, a gente conhece pessoas que batem primeiro e perguntam depois. Que são nervosas, que não têm paciência, que não sabem lidar com emoções. O que acontece? Esse chakra, ele está desarmônico. E precisa o quê? Harmonizar ele. E como a gente harmoniza chakra? Né? Aquela coisa assim, tô falando de chakra e aí, Lisa, você tá falando, mas como é que eu arrumo, né, isso tudo? Você pode estar indo a algum lugar receber reiki, ou receber karuna kiteramai, e outras divisões do reiki. Tem uma gama enorme, tem reiki xamânico, reiki tibetano. Cada um foi se especializar de uma maneira de curar o quê? A bioenergética da gente, a energia que a gente vibra. Ou, não só, e isso também pode ser curado junto com a bioenergética e os florais, porque o floral cuida da alma. Então a gente vai trabalhar a energia, a parte física, né? Que energia é física, é como a gente acender a luz, aquilo sempre que eu falo. Ligou na tomada, a luz se faz. E a gente também. Então, vamos por assim, a nossa pilha está meio fraca. Só que às vezes a pilha está fraca e vai enfraquecendo aquilo que a gente sente, que a gente acredita. Então, tem tudo isso. Então, tem que alinhar essas duas partes. Tanto a parte bioenergética, quanto a parte da alma. Eu, em consultório, tem vários caminhos, tanto para a Nathalie, para quem estiver aí me ouvindo. Eu gosto muito quando chega nesse tipo de problema, esse tipo de situação, trabalhar como o reiki, os florais e mais uma auriculoterapia, para a gente conseguir harmonizar de uma maneira bem complexa. E se a pessoa, vamos supor que ela seja da Umbanda e do Candomblé, eu peço que, além disso tudo, ela procure o zelador dela e veja o que está acontecendo, porque às vezes pode ser o orixá dela se manifestando, tentando falar com ela, porque faltou talvez uma vela, faltou talvez uma comida, faltou um agrado, coisinhas muito pequenas. E o nosso, o que está além da gente, o que está no plano espiritual, usa da matéria para conversar com a gente. Porque às vezes a intuição da gente fala e a gente fica meio surdo, acha que é besteira, fala, não, é bobeira. E aí, hoje foi uma bobeira aqui, amanhã foi uma bobeira ali, e o que vai acontecendo? O nosso corpo vai ficando desarmônico. Então a gente tem que buscar maneiras de harmonizar ele. Então eu conheço várias pessoas que buscam a harmonização dos chakras através do reiki. Inclusive, essa minha amiga Rita, que eu mandei um beijo no começo, que está lá na Itália, morando na Itália, ela é mãe de santo, né? Tem mais de 30 anos aí de santo e fez o reiki e tudo, e tanto ela quanto as entidades e os orixás dela também se elevaram muito mais. Por quê? Porque são energias que elas vêm para quê? Para complementar tudo isso. Então, Nathalie, eu espero ter te esclarecido que um chakra estando doente, ele vai deixando outras coisas doentes, conforme nós vamos falando aqui, que não é doente a palavra, é em desarmonia, tá ok? Vamos lá. Vamos ao nosso segundo chakra. Ele tem um nome difícil, até eu tenho dificuldade de falar, eu vou falar devagarinho, para não tentar enrolar a língua. Depois, quando vocês lerem, vocês vão talvez entender melhor. Ele chama Swadhisthana, tá vendo como é difícil? Chakra, que é o chakra umbilical, ou o chakra do básico, ou o chakra esplênico. Por que umbilical? O nosso primeiro chakra, ele está lá na raiz da nossa coluna. O chakra umbilical, ele está mais ou menos na altura do umbigo, uns 2 a 3 dedos embaixo do umbigo. Então a gente deixa o umbigo como referência. O que significa esse chakra?
é o lugar da morada do nosso ser, é a nossa própria fundamentação, aquilo que nós somos realmente. Então, ele está relacionado a quem? As nossas glândulas suprarrenais, ainda relacionado à parte baixa da nossa coluna vertebral, o comecinho da lombar, ali na região dos rins, fala bastante sobre o sistema circulatório e reprodutor junto com a bexiga, e ele fala da energia da paixão e da sensualidade, que é diferente da energia da sexualidade. Quando a gente falou sobre sexualidade, nós estamos falando sobre sexo, ato físico de fazer sexo. Quando eu estou falando aqui de sensualidade, eu estou falando de sedução, de charme, aquela coisa toda gostosa da paquera. E fala muito sobre a criatividade, sobre ser criativo, está manifestado aqui nesse chakra. Chegou uma perguntinha aqui da Roberta, que fala assim, como estabilizar a energia dos chakras em casa? Roberta, 2 caminhos. Ou faça o curso de Reiki, porque você primeiro se estabiliza, tanto que no Reiki nível 1 é a cura para você mesmo. A gente não pode curar as pessoas sem que antes a gente esteja curado. E depois do nível 2 do Reiki, você consegue curar você e curar a sua casa energeticamente. No Reiki nível 1, você já consegue harmonizar você, pessoas da sua família, plantas e animais. Mas não coisas que a casa, como disse a Nathalie antes, está doente. E para a gente harmonizar casas doentes, o ideal é a gente usar o Reiki junto com o Feng Shui. São 2 energias que batem bem, a gente consegue harmonizar tudo isso. Deu para te ajudar, Roberta? Espero que sim. Se ficou mais dúvida, escreve para a gente no alquimística@hotmail.com. Voltando a falar aqui do chakra umbilical. O que a gente vai aprender com esse chakra? O nosso poder de sedução, a criatividade, relacionamento e influência com as pessoas. E quando ele está em desequilíbrio, ele deixa o quê? A nossa incapacidade de se relacionar com as pessoas, deixa a gente com medo, com raiva, com inveja, tristeza, manipulação, apego. Quando ele está equilibrado, o que ele traz para a gente? Uma união sexual prazerosa, aquela coisa que fala, nossa senhora, achei a minha tampa da minha panela. Uma alegria muito grande, capacidade de planejamento, coragem para estar seguindo, viver, paixão e um jogo de cintura muito grande, uma flexibilidade e o melhor de tudo, eu acho que é uma autoaceitação, a gente se aceitar como nós somos, com nossas qualidades e defeitos e ter paixão pela vida. E que cor vibra esse chakra? Ele vibra no laranja. O primeiro chakra vibrou no vermelho, agora nós estamos chegando aí no laranja, que fala sobre alegria. É a cor da sociabilidade, de expansão, de equilíbrio emocional, trazendo confiança e automotivação. E que alimentos estimulam esse chakra? Abóbora, cenoura, milho, laranja, manga, caqui, alimentos bem amarelos, tá? O mantra dele, para a gente estar harmonizando esse chakra, é o Vam. Então é Vam, sempre fechadinho. Vam. É isso que traz o chakra umbilical. E se ele está falando sobre sedução, criatividade, como se entrosar com as pessoas, aonde a gente aprende toda essa energia? Quando a gente está já aí na adolescência, né? Na primeira fase de adolescência, entre 8 e 14 anos, que a gente tem que aprender a se defender, tudo. E às vezes existem pessoas que parecem adolescentes, as pessoas têm 40 anos e agem como se tivessem 15. Então, o que tem que alinhar nela? Esse chakra, o chakra do umbilical. Para quê? Não que ela tenha que esquecer essa sensualidade, essa criatividade, isso tudo, mas não ter mais esse espírito tão juvenil, ter essa harmonização e essa aceitação do seu ser.
Então, é isso que a gente vai falar sobre o chakra umbilical. Alguma dúvida? Quem tiver dúvida, vai mandando perguntinha aí que a gente vai respondendo. Não se esqueçam também, quem quiser mandar perguntas para o tarô, que a gente sorteia 10 por semana e manda via e-mail. Algumas a gente publica no site, outras não. Entra no Face da rádio, tem o link, ou na nossa página, na alquimistica.com.br, e perguntas para o alquimistica@hotmail.com. E também tem as informações lá para o curso de Reiki agora no dia 15. Tem uma perguntinha aqui da Elizabeth. Elizabeth, um beijo. Bem, a pergunta da Elizabeth é bem interessante. Quando sentimos alguma energia negativa no ambiente, são os nossos chakras que captam? É uma resposta sim e não, viu, Elizabeth? Porque assim, quando a gente entra num lugar que a gente fala assim, nossa, não quero ficar aqui, não gostei, quero ir embora logo. Não são só os chakras que sente, mas é a nossa intuição. E se a gente for falar em relação ao chakra, quem sente isso é o chakra cardíaco e o frontal. Nós já vamos chegar nele. Mas é muito mais, Elizabeth, sobre a nossa sensibilidade, a nossa espiritualidade, aquilo que eu acabei de falar. Às vezes a gente escuta e quer fazer de conta que não escutou, não quer acreditar. Então acredite quando a sua intuição falar, cai fora desse lugar, não fica muito tempo, não só de lugar, mas de pessoas também. Às vezes, não é nem que aquela pessoa seja ruim, talvez porque ela esteja desarmônica e você esteja tão bem que as energias não se trombam. É aquela coisa assim, o meu santo não bateu com dela. Então, dá um jeito de se esquivar, tenta não ficar tão próximo para não deixar essa energia negativa te influenciar. Muitas vezes, um bom banho de descarrego ajuda as coisas a voltarem ao normal. Lembra quando eu falei de um banho de alfazema? Um banho de alfazema salva todos nós aí. Continua valendo a dica do banho de alfazema. O nosso próximo chakra, nós vamos falar do Manipura, que fala sobre o plexo solar. E onde ele está localizado? Acima do umbigo, mais ou menos no meio da barriga, na região do estômago, fígado. E além dele trabalhar essa região e o sistema digestivo, ele vai falar também sobre o nosso sistema nervoso. E o que ele vai trazer para a gente? Escolhas, aquelas coisas, a nossa individualidade, o nosso poder pessoal, de como a gente vê as coisas no mundo. Quando ele está em desarmonia, o que ele traz para a gente? Muita ansiedade, vaidade, ciúme, preconceito, pessoas intransigentes, impaciência, pessoas que não sabem dizer não, fala sobre arrogância e baixa autoestima. Quando ele está em equilíbrio, o que ele nos traz? O impulso para a gente vivenciar qualquer emoção, não importa o que seja, vontade de liderar, de ter amor a tudo e a tudo e a todos, uma vontade de querer experimentar o mundo. Sempre de tudo muito decidido, de ações definidas, boa vontade, tem uma autoestima, uma confiança e uma alegria muito grande. Qual é a cor desse chakra? É o amarelo, mas um amarelo num tom dourado. Então, que alimentos vão ajudar a equilibrar esse chakra? A manteiga, a gema do ovo, tá aí de novo a cenoura, a batata doce, a abóbora, a banana, abacaxi, melão, pêssego e a exceção aí do limão que vibra no verde. Mas o limão ajuda o quê? A trazer o equilíbrio do pH do estômago. Então, é aquela coisa assim, eu tenho problema de estômago, não tomo limão. O limão, ele mexe muito no pH do estômago. Para quem gosta aí de sair, fazer um happy hour com o pessoal depois do trabalho, antes de começar a tomar cervejinha, whiskinho, seja o que for, pede antes um copo d'água com limão espremido, que você vai ver que não bate a ressaca e nem a dor de cabeça do happy hour. Por quê? Já equilibra o pH do estômago para aceitar toda a bebida e todas aquelas coisinhas gostosas da gente beliscar no happy hour. Então, equilibra o pH do estômago. E quem é o mantra? É o RAM. Escreve R-A-M, mas a gente vai ler com R de vidro, tá? Então, é RAM.
Ele vai ajudar o quê? Sobre concentração durante essa região e longevidade. E a fase de vida já é aquele finalzinho de adolescência, começo da vida adulta, entre 14 a 21 anos, para a gente se decidir profissionalmente o que a gente vai estar fazendo da nossa vida. Chegou uma pergunta aqui do Rabiel. A pergunta dele é bastante interessante. Rabiel, um grande beijo, um grande abraço, obrigada pelo carinho. Sobre os cristais, eles ajudam a estabilizar os nossos chakras e os da nossa família, caso deixamos eles espalhados na nossa casa? Olha, é a mesma resposta em relação ao Feng Shui. Você tem que fazer a planta da sua casa em relação ao Feng Shui e ver onde está cada parte do hexágono, que energia vibra para poder colocar o cristal correto. Agora, sobre o trabalho de cristal em relação ao trabalho com o reiki, com a harmonização de chakra, os cristais vão estar todos escritos lá na sua matéria. E o que você pode fazer? Quando você estiver meditando, estiver deitado, meditando, você pode colocar qualquer um dos cristais relacionado a cada chakra, em cada ponto, né, do seu corpo, como você vai estar de frente, você vai pôr, imagina a sua coluna em frente a você, e você coloca nos pontinhos. Se você já for reikiano, use a energia desse chakra junto com a aplicação do seu reiki e o mantra. Aí sim você tem uma harmonia. Mas pela casa não é simplesmente a gente sair espalhando o cristal, senão é só um enfeite. Ou até mesmo a gente pode estar desarmonizando um ponto. Procura o Feng Shui para harmonizar a sua casa. Espero ter te ajudado. Um beijo. Gente, vamos fazer um rápido intervalinho. A gente volta daqui a pouquinho para falar do finalzinho dos chakras. E no final vou abrir para uma ou duas perguntinhas ao vivo. Até já, gente. Um beijo. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. Voltamos já! के मत वाले काजल को मेरा सलाम जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम घायल कर दे मुझे. Voltamos, gente. Então vamos lá, vamos continuar falando aí de chakra e como harmonizar um pouquinho ele através dos alimentos. O próximo chakra é o Anahata ou o chakra cardíaco. Por que ele chama? O que significa Anahata? É o intocado ou o som não produzido, as batidas do coração. Ele está localizado no tórax, bem na região do coração, bem no meio aí do peito, naquele onde a gente, para as mulheres, onde a gente tem aquele buraquinho. Todos nós temos um buraquinho onde está localizada a glândula do timo. Na nossa medicina convencional, ela diz o seguinte, que a glândula do timo, ela só fica aberta até os 7 anos de idade. Para os indianos, não. Ela continua ativa, continua funcionando. E o que ela faz? Ela é responsável pelo nosso sistema imunológico e ela é o ponto mais certo, mais central, realizado efetivamente para o amor. Mas não é só o amor homem e mulher. É todo tipo de amor, o amor fraternal, aquele amor que a gente sente por qualquer coisa, pelo nosso bichinho, pela nossa planta, pelo nosso computador. Aquele amor da nossa mãe, que é inexplicável, o amor do namorado, do maridão. Então, quando a gente eleva a energia do cardíaco, o que ela faz? Ela é tão poderosa, essa energia, que ela tem força para emanar energia para os 3 chakras superiores, que nós já vamos falar de garganta, frontal e coronário, e para os 3 chakras que a gente já falou, no plexo, no umbilical e no de raiz, de tão forte que é a energia do chakra
cardíaco. Então, quando ele está em desequilíbrio, o que ele traz para a gente? Depressão, angústia, aquela angústia que a gente sente no peito, desprezo, medo, apego, incapacidade de amar, aquelas pessoas que a gente fala assim, credo, tá com o coração fechado. E quando ele está equilibrado, além do nosso amor próprio, ele traz humanidade para a gente, aquela coisa de a gente conseguir se doar para os outros sem pedir nada em troca, sem pedir nada. É benevolência, é aceitação, é o perdão, né? A energia do perdão, trazendo junto aí a pacificação, aspirações para tudo na vida e fé, não só fé para ela, mas fé para todo mundo, aquela pessoa que fala de Deus o tempo inteiro. E quando ele está desequilibrado, que eu esqueci de falar, eu pulei, gente, me perdoem, de doenças físicas, ele está relacionado a doenças cardíacas, doenças do sistema imunológico e a dor de cabeça, além de doenças pulmonares. Então, quando a gente equilibra tudo isso, a gente trabalhando todo o nosso amor próprio e fé, a gente equilibra a energia desse chakra. E que cor que ele vibra? Antes da gente pensar no rosa, do amor incondicional, que a gente está muito acostumado, ele vibra no rosa, sim, mas ele vibra muito fortemente no verde, aquele verde escuro, aquele verde folha, porque as veias da gente, que são vasodilatadoras, elas são verdes, que é elas que trazem energia para o sangue circular. É a parte que relaxa o sistema nervoso, aquela parte que não deixa a gente ficar com cansaço mental, irritamento, insônia. Então, o chakra cardíaco vibra no verde, tá? E vibra também no cor-de-rosa, trazendo esse amor incondicional que a gente tem. E que alimentos estimulam eles? Qualquer frutas e verduras verdes, né? O abacate, o kiwi, a maçã verde, a uva, o agrião, rúcula, alface, escarola, brócolis, todos os verdes. E as frutas também verdes, uva verde, e aí vai, tá? A lima, o limão,